Se dirigiu de um dos armários para a escada, continuando a falar, mas sem que Ana Feliciana, sempre tomada de espanto, pudesse compreender o que dizia. Chegando à porta, a defunta disse em alta voz: "É uma misericórdia. Aqui não mais voltarei em sinal disto." Nesse momento, deu na porta uma pancada bem clara e logo a fumaça se dissipou e o grande quarto tornou-se claro. Tem lugar, em seguida, a descrição da agitação que produziu no convento a notícia do que acontecera, depois do que a narrativa continua assim. As monjas correram todas para o aposento da abadesa e em torno da irmã Menguini se comprimiram para ouvir de sua própria boca a narração do que se produzira. Ela lhes contou o que sucedera e as religiosas, sabendo que a defunta houvera dito, em sinal disto, e que dera uma pancada na porta, exclamaram logo: "Ela deve então ter deixado algum sinal." A irmã Menguini respondeu: "Nada sei a respeito." Estava muito aterrorizada para pensar em examinar a porta. Então, as irmãs em conjunto foram examinar a porta e acharam nela gravada a mão da irmã Teresa Margarida, de modo mais perfeito do que teria feito o artista mais competente, por meio de uma mão de ferro em brasa. O relatório continua narrando um sonho que teve nessa noite a irmã Ana Feliciana. A defunta apareceu-lhe para agradecer às companheiras o efeito benéfico de suas preces. E acrescentou: "Pensas em apagar da porta a impressão de minha mão. Jamais o conseguirás, mesmo com auxílio de outras pessoas. Trata-se de uma misericórdia de Deus, de um aviso, e sem isto nunca seria eu acreditada." Tendo sabido do que se passara, o arcediago de Foligno, no dia 23 do mesmo mês, fez redigir uma ata do fato. Abriu-se então o túmulo, aplicou-se à própria mão da morta a impressão que deixara na porta e as testemunhas que fizeram vir, atestaram que a mão se adaptava perfeitamente na impressão. A impressão foi em seguida coberta com um véu que a ocultava e a porta, tirada dos gonzos, foi guardada num lugar reservado. Mais tarde, sempre por ordem do arcebispado, levantou-se o véu e permitiu-se a todos os pedintes vê-la claramente. Depois, para maior precaução, fez-se uma cornija de cristal com fechadura e a impressão da mão ficou assim bem guardada. O relatório está assinado pela Madre Abadesa, Irmã Vitória Vichy, pelas Irmãs Decanas Maria Eleta Bertottini, Ana Teresa Giovagnoni, Maria Concetta Focri, Ana Feliciana Menguini, Maria Madalena Minelli e pela Irmã Vigária Maria Angelina Torelli. Seguem-se outros testemunhos datados de 2 de julho de 1870, são os do Padre Vicente Amoreci, da Ordem dos Pregadores, e do Padre Joaquim Priori Medori, pró-vigário-geral. Enfim, o Padre José Sensi, guardião dos menores observadores de São Bartolomeu, certifica que segue, com data de 4 de abril de 1871, o relatório da Abadesa de Santana está conforme os testemunhos recolhidos por ela, que podem ser considerados como não duvidosos, levando-se em conta as circunstâncias precedentes, posteriores e concomitantes dos tempos, lugares e pessoas, segundo as regras da ação moral católica e da exatidão crítica. Como se vê, o caso está confirmado por testemunhos irrecusáveis, tendo sido escrito logo após os acontecimentos e deu lugar a um inquérito imediato, ordenado pelas autoridades eclesiásticas, no qual se encontra o detalhe muito notável do túmulo aberto para se fazer a confrontação da impressão da porta com a mão da morta. É preciso notar que ainda esta vez não se trata de um fato com a antiguidade de alguns séculos, mas de um que se passou em 1859, isto é, em uma época relativamente recente. Na magnífica fototipia da impressão, publicada pela Lucy Ombra, a mão aparece nitidamente gravada na madeira com o traço característico das falanges extremas de cada dedo, que ficaram profundamente gravadas na madeira queimada pelo contato da mão da morta. Esse detalhe reveste um interesse considerável, do ponto de vista probatório,
porque não se poderia obter um resultado semelhante aplicando-se contra o batente da porta a uma mão aberta, em ferro em brasa. Em outros termos, teria sido preciso que a suposta mão de ferro fosse feita com as 5 falanges extremas numa posição dobrada. Neste caso não se teria podido obter a impressão inteira dos dedos e da mão. Só digo isto a título de digressão crítica, pois não é possível que existisse, no convento, uma mão de ferro à disposição de mistificadores eventuais e que, demais, essa mão fosse uma reprodução exata da mão da defunta. Notarei, além disto, que, na produção do fenômeno em questão, mister se faz não só considerar-se o fato de ter a defunta se exprimido em voz direta e com um timbre vocal que foi reconhecido, mas também esta outra circunstância, que o fantasma se manifestou no meio de uma nuvem de ectoplasma, que a irmã tomou por uma densa fumaça. Nas experiências de materializações mediúnicas tem-se observado que uma nuvenzinha de ectoplasma precede sempre ou quase sempre a manifestação do fantasma objetivo. Ora, como a vidente ignorava inteiramente essas coisas, resulta daí que sua alusão a uma pequena nuvem de densa fumaça, que precedeu a visão do fantasma da morta, reveste grande valor probatório em favor da realidade supranormal do fenômeno. Na magnífica fototipia da impressão, publicada pela Luciombra, a mão aparece nitidamente gravada na madeira com o traço característico das falanges extremas de cada dedo, que ficaram profundamente gravadas na madeira queimada pelo contato da mão da morta. Esse detalhe revestiu um interesse considerável, do ponto de vista probatório, porque não se poderia obter um resultado semelhante aplicando-se contra o batente da porta a uma mão aberta, em ferro em brasa. Em outros termos, teria sido preciso que a suposta mão de ferro fosse feita com as 5 falanges extremas numa posição dobrada. Neste caso não se teria podido obter a impressão inteira dos dedos e da mão. Só digo isto a título de digressão crítica, pois não é possível que existisse, no convento, uma mão de ferro à disposição de mistificadores eventuais e que, demais, essa mão fosse uma reprodução exata da mão da defunta. Notarei, além disto, que, na produção do fenômeno em questão, mister se faz não só considerar-se o fato de ter a defunta se exprimido em voz direta e com um timbre vocal que foi reconhecido, mas também esta outra circunstância que o fantasma se manifestou no meio de uma nuvem de ectoplasma, que a irmã tomou por uma densa fumaça. Nas experiências de materializações mediúnicas tem-se observado que uma nuvenzinha de ectoplasma precede sempre ou quase sempre a manifestação do fantasma objetivo. Ora, como a vidente ignorava inteiramente essas coisas, resulta daí que sua alusão a uma pequena nuvem de densa fumaça, que precedeu a visão do fantasma da morta, reveste grande valor probatório em favor da realidade supranormal do fenômeno. Caso 6. Esse caso, no qual a mão de um fantasma ficou gravada na face da percipiente, é suscetível de ser interpretado pela hipótese dos estigmas por autossugestão emotiva. O caso foi recolhido e examinado por Frank Podimori, extraindo-o dos Proceedings of Society for Physical Research, Vol. X. Pag. 304. A senhorita MP, em data de 16 de fevereiro de 1890, escreveu nos seguintes termos à direção dessa sociedade. Minha irmã e eu dormíamos no mesmo quarto do último andar da casa, em pequenos leitos que estavam a uma distância de cerca de 3 pés um do outro. Há 3 anos, eu tinha então 20 anos e minha irmã 18, acordei em sobressalto com a horrível sensação de que havia alguém no aposento. Fiquei muda por alguns instantes, paralisada pelo terror até que encontrei a força necessária para chamar minha irmã. Esta, num fio de voz que exprimia um terror intenso, perguntou: quem está no quarto? Há bom tempo que estou acordada, mas não tive coragem de falar. Nesse momento, uma mão gelada pousou em minha face. Louca de horror, tremendo,
Chamei desesperadamente por minha irmã, todavia sem dizer uma única palavra do que estava me acontecendo. Um segundo depois, ela exclamou: uma mão pousou em cima de mim. Presa de um terror indescritível, ocultamos ambas a cabeça embaixo das cobertas, pedindo socorro com todas as forças dos pulmões. Nosso irmão acorreu logo e nós lhe dissemos que alguém se introduzira no quarto. Ele rebuscou todos os cantos, todos os móveis, mas inutilmente. Enquanto isto, minha irmã se lastimava de violenta queimadura no rosto. Acendeu-se o gás e vimos então que, no lado do rosto, aparecia um rubor vivo que tinha a forma de uma impressão de mão, com os dedos abertos. Por 2 vezes ainda, em intervalos de cerca de 1 mês, acordamos, ambas, presas do mesmo sentimento horrível da presença de um ser em nosso quarto. Esse sentimento nos paralisou o uso da fala durante certo tempo e certa vez percebemos o ente em questão no espaço que separava os 2 leitos. O Sr. Podmore foi pessoalmente à casa das 2 percipientes para interrogá-las a respeito. Reproduzo de sua narração as seguintes passagens. As manifestações se reproduziram 4 vezes, em intervalos de 2 ou 3 semanas. Na primeira manifestação, a senhorita Penada viu. Na segunda, as 2 irmãs tiveram a impressão muito viva de uma presença no quarto. Acordaram sobressaltadas, presas de um vivo terror, mas nada perceberam. Na terceira vez, a senhorita P viu uma forma vaga, uma sombra toda em volta. Finalmente, na 4ª vez, foi a senhorita IP quem, por sua vez, percebeu a sombra. As impressões dos dedos no rosto da senhorita P eram muito nítidas, como se achavam no lado sobre o qual não dormira. Não era possível atribuí-las à compressão do rosto sobre o travesseiro da cama. Os membros da Comissão de Recenseamento das Alucinações, de cujo relatório extraio o caso em questão, explicam o incidente da impressão de cada mão na face de uma das percipientes comparando a outras impressões que ficaram gravadas no corpo humano, em consequência de autossugestões emotivas. Pode-se, sem dúvida, admiti-la no caso, considerando-se que a percipiente se achava presa de uma crise de terror, embora se possa opor, no caso, outras impressões semelhantes, obtidas simultaneamente em fazendas e outros objetos, como nos casos precedentes. Não se deveria ainda esquecer a existência dos 4 casos análogos que relatei, nos quais nenhum dos percipientes se encontrava com crises emotivas predisponentes a autossugestões dessa espécie e, também, nos quais nenhum dos perceptivos pensava na possibilidade de fenômenos deste gênero. Esta consideração leva a supor que, na realidade, mesmo no caso de que nos ocupamos, a hipótese dos estigmas não serve para explicar a verdadeira causa do fenômeno. Em todo caso, devemos assinalar uma circunstância verdadeiramente embaraçosa, se afastar a hipótese da autossugestão, é que a primeira percipiente fora, por sua vez, tocada na face pela mesma mão fantástica, sem experimentar nenhuma impressão de queimadura de carne sem que a mão ficasse gravada no seu rosto. Como explicar que, um momento após, a mesma mão, pousando no rosto da irmã, tenha provocado uma sensação de queimadura, com o fenômeno da impressão de uma mão de fogo na face? Que se é crescente que a primeira percipiente fala de uma mão gelada que pousou no seu rosto, o que explicaria por que a mão fantástica não provocou sensação de queimadura e não deixou impressão? Mas se assim é, como devemos considerar o que aconteceu, um momento após, a outra irmã? É, pois, evidente que a hipótese dos estigmas por autossugestão emotiva retoma seu lugar no caso em questão. Uma vez declarado isto por um sentimento de justiça científica na pesquisa das causas, repito que não acho, entretanto, que não deva buscar nesta explicação a verdadeira causa do fenômeno. É possível, com efeito, que as sensações opostas, que as 2 percipientes experimentaram,
possam ser explicadas por uma mudança rápida da condensação ectoplásmica da mão do fantasma, que seria produzida em consequência do segmento de uma brusca modificação da tonalidade vibratória de ectoplasma nas duas ocasiões em que a mão em questão pousou nas pessoas das percipientes. Essa tonalidade vibratória parece ser, em certas circunstâncias, muito mais intensa que a da substância viva ou da matéria inanimada e por consequência deve destruir, como faria o fogo, os tecidos animais e vegetais vivos, o que daria lugar aos fenômenos das impressões de mãos de fogo. Aproveito a oportunidade para fazer notar que a hipótese, que me reservo para desenvolver nas conclusões deste estudo, está justamente baseada nesta última circunstância da intensidade vibratória indubitável da substância ectoplásmica e fluídica. É graças a ela que se poderiam explicar os fenômenos das impressões supranormais de mão de fogo. Caso 7. Resumo a narração de um caso muito conhecido na Inglaterra, ainda que nele se encontrem detalhes de natureza a deixar-nos perplexos por causa das modalidades insólitas com que foi produzido. Mas quem ousaria circunscrever os limites das manifestações supranormais? O caso em questão foi publicado, pela primeira vez, pelo Sr. T.M. Jarvis, na sua obra que creditei de Ghost Stories, Histórias Verídicas de Fantasmas, em 1823, tendo a percipiente protagonista falecido pouco tempo antes. A Sra. Crowe, na sua obra Tiny Seeds of Nature, Os Lados Obscuros da Natureza, pág. 196 da nova edição, a ele faz referência nos seguintes termos. No que concerne ao caso de Lady Beresford, estou em condições de assegurar que a família da morta afirmou sempre a autenticidade dos fatos. Deve-se dizer outro tanto da família de Lady Cobb que, como se sabe, quando Lady Beresford expirou, foi quem cortou do seu pulso a fita que o envolvia, fita que a morta sempre trouxera desde o dia em que Lord Tyrone lhe aparecera, e isto com o fim de ocultar a impressão indelével que lhe deixara no pulso direito o contato da mão do morto. Tenho a acrescentar que a narração dos fatos foi ditada pela própria Lady Beresford. Começo resumindo as premissas do caso. Lord Tyrone e Lady Beresford foram íntimos desde tenra idade e educados na mais rígida ortodoxia religiosa. Mais tarde, sentiram influências teológicas de natureza diversa e, em consequência disto, concluíram entre si um pacto solene. Aquele que morresse primeiro, se Deus o permitisse, deveria aparecer ao que sobrevivesse, para dizer-lhe da confissão religiosa que ao Ser Supremo agradasse mais. Chegada à idade adulta, Lady Beresford casou-se e não teve mais ocasião de encontrar-se com seu amigo de infância. Ora, certa noite, aconteceu que ela se levantou sobressaltada e percebeu ao seu lado Lord Tyrone, que informou ter falecido subitamente, na véspera, às 4 horas. Predisse em seguida acontecimentos na vida futura de Lady Beresford, que se realizaram totalmente. Lady Beresford faz, assim, sua narrativa. Eu lhe disse, amanhã de manhã, quando me levantar, como poderia ficar convencida de não ter sonhado tudo isto? Ele respondeu, receberás amanhã, notícia da minha morte. Esta prova não te basta? Não, respondi eu. A sonhos proféticos eu acabarei por convencer-me de haver tido um sonho dessa natureza. Dá-me uma prova material de tua presença, ele disse, tê-las. Então levantou a mão e logo as pesadas cortinas do leito, feitas de veludo vermelho, foram projetadas com força através de um amplo círculo de ferro que fazia parte da abóbada do leito. Logo em seguida observou. Ficarás amanhã convencida por esta prova, porque nenhum braço humano poderia executar coisa semelhante. Sim, disse eu, no estado de vigília não poderia realizar esta prova de força, mas dormindo adquirem-se, às vezes, poderes excepcionais. Continuo a duvidar. Ele então disse, eis um caderno, vou lançar nele minha assinatura. Conheces bem a minha letra.
Com efeito pegou no lápis e fez no caderno sua assinatura. Eu ainda observei, na estado de vigília não poderia imitar tua assinatura, mas no de sonambulismo a coisa é possível. É o que concluirei sem dúvida amanhã de manhã. Ele exclamou, és difícil de convencer. Que prova mais poderia dar-te? Poderia tocar-te, mas um espírito não tocaria uma pessoa viva sem deixar na sua pele uma marca indelével. Se se tratasse de uma marca limitada, disse eu, submeter-me-ia de boa vontade a essa prova. És uma mulher corajosa, respondeu ele. Estenda-me a tua mão. Eu o fiz e ele me apertou o pulso. Sua mão estava gelada, todavia a pele se enrugou num momento, as veias se encheram e os nervos engurgitaram. Desde aquele dia Lady Beresford foi sempre vista com uma fita preta em torno de seu pulso direito, pois o espírito de Lord Tyrone lhe dissera que o sinal deveria ficar oculto aos olhos dos vivos. Quando Lady Beresford expirou, Lady Netticube, sua amiga, cortou de seu pulso a misteriosa fita e verificou a existência de uma impressão de queimadura, que a morta descrevera na sua narrativa. Tal é o caso realmente notável que aconteceu com Lady Beresford. Como disse, parece bem autenticado, apenas se encontra o episódio da longa conversa entre o espírito do morto e a percipiente, o que nos deixa um tanto surpresos relativamente à autenticidade de toda a narração, porque, nas manifestações habituais de fantasmas que falam, observa-se que quase sempre pronunciam apenas algumas frases, nada mais. De qualquer modo, deve-se admitir que se conhecem alguns episódios raros, muitos bem documentados, nos quais se encontram longas conversas entre os espíritos desencarnados e os percipientes, o que nos leva a refletir antes de resolvermos circunscrever os limites das manifestações supranormais. Caso 8. O professor Vicente Collis, de Chudin, Tchecoslováquia, escreveu nos seguintes termos à redação da Revue Spirit, de Paris, Pag. 320, da coleção de 1926. Recentemente um velho números, 25 de agosto de 1891, do jornal tcheco Chudinsky Kvaj, diário político-econômico da região de Chudin, caiu-me sob os olhos e, na rubrica Tribunais, li o artigo A Alma de uma Morta que não tem repouso. Em vista da importância que os fatos citados têm para a ciência psíquica, sua indiscutível autenticidade e, portanto, seu valor documentário e probatório tal que poderia, talvez, decidir a eterna controvérsia sobre a realidade da sobrevivência da alma humana, resolvi enviar-vos a tradução do artigo sobre o caso em questão, visto não ter ele ainda encontrado eco nas revistas espíritas. A alma de uma morta que não tem repouso. Ata de uma audiência perante o Tribunal de Segunda Instância de Chudin. Nossos leitores se lembram ainda do misterioso assassinato da chamada Ana Brasek, mulher de João Brasek, proprietário de uma pequena barraca e negociante da linha noroeste, da estrada de ferro de Wojteszów, subprefeitura de Linaco. Na tarde do dia 11 de setembro de 1690, a senhora Brasek partiu de sua barraca, a fim de catar um pouco de palha para suas vacas, e não voltou mais à sua casa. No dia seguinte, pela manhã, seu cadáver foi achado nas moitas que bordejam um ribeiro que corre pelos arredores. Um tiro nas costas a matara. Quem teria atirado? E por quê? Eram perguntas que pareciam ficar sem respostas. As suspeitas do crime recaíram sobre o marido da vítima que, após uma detenção de vários meses, foi posto em liberdade por falta de provas. Depois dele, achou-se dever incriminar os concessionários da caça comunal, os proprietários José Zavrel e Miguel Vizeli. Esses, por sua vez, foram também postos em liberdade, pois suas famílias e criados testemunharam que, durante toda a noite fatal, os cultivadores não haviam saído de casa. Como não havia outras suspeitas, o processo foi encerrado e, pouco a pouco,
O esquecimento se fez sobre o caso, quando, repentinamente, no mês de fevereiro de 1891, um fato novo e completamente inesperado se produziu. A 21 de fevereiro de 1891, o rendeiro José Creio compareceu ante o procurador-geral de Judim e lhe fez, tremendo de medo, esta imprevista narração. Há vários dias, por volta da meia-noite, fui despertado por uma força insólita e irresistível e, abrindo os olhos, percebi a defunta Ana Araceki perto do meu leito, toda vestida de branco. Não tive trabalho em reconhecê-la. Cheio de espanto, meu primeiro pensamento foi o de fugir, mas o fantasma me disse, não tenha medo. Foi Lastuca, apelido do cultivador José Zavel, quem me matou com um tiro de espingarda e Vezeli me arrastou para o estábulo da granja de Lastuca. Vá à casa do senhor cura e lhe narre o que acabo de lhe contar. Ele se encarregará do resto. 3 vezes o fantasma repetiu estas palavras, depois desapareceu. Eu estava inteiramente acordado e senhor absoluto de meus sentidos, portanto não podia tratar-se de um sonho. Olhando o relógio, verifiquei que era 00:30. No dia anterior, não fui a nenhum botequim e não bebi nem cerveja nem aguardente. Do mesmo modo não me falaram mais do caso, se bem pudesse crer que minha visão fosse a consequência de qualquer recordação do fato passado. Sou inteiramente estranho na aldeia de Wojciechów e nada tenho a ver com o assassínio de Ana Araceki, no qual não estou interessado. Foi nestes termos simples e persuasivos que Creio contou o estranho episódio noturno. Isto, porém, não devia ser tudo. A aparição se produziu pela segunda, terceira e quarta vez, sempre depois da meia-noite e nas mesmas circunstâncias que na primeira noite. Na última vez, a morta ameaçou Creio com sua cólera, dizendo que não cessaria de persegui-lo enquanto não cedesse às suas injunções. O pobre homem não sabia o que fazer. Os sépticos zombavam dele, ninguém acreditava em suas declarações e ele, noite após noite, não podia dormir tranquilo. Ainda uma outra aparição se verificou na casinha de Creio. Como anteriormente, o fantasma se achava junto do leito, dizendo como sempre, Lastuca me matou com um tiro de espingarda e o outro, Vezeli, me arrastou. O bom homem, cujos dentes batiam e cuja testa estava coberta de suor frio, pôde apenas balbuciar, bem, deixa-me uma prova da tua presença, ao menos um sinal visível, a fim de que acreditem em minhas palavras. Ao que o fantasma respondeu, para dar uma prova de minha presença não possuo os meios, mas aproxima-te de mim, se desejas um sinal. Creio, dócil e sem vontade própria, saltou da cama e acendeu uma vela. Mesmo na claridade, o fantasma continuou visível, de pé, firme, no mesmo lugar, junto da cama. Eila, disse ele, e, levantando o braço, pousou a mão direita sobre o ombro esquerdo do homem. Creio atônito, desfalecido, olhos fixos em Ana Araceki, a contemplava em todos os detalhes, fisionomia e vestes. Enfim a viu desaparecer pouco a pouco, como que se dissolvendo. Creio, no meio do quarto, com a vela acesa na mão, assim pensou, não foi alucinação. Desta vez, tomou resolução. No dia seguinte, foi à casa do cura e, de acordo com o conselho que dele recebera, saiu para contar o fato ao procurador-geral de Judim, que dele fez logo uma ata. Em seguida, lido e assinado o depoimento, com grande espanto do magistrado, Creio entreabriu a camisa e sobre o ombro esquerdo apareceu a marca escura de uma mão com os dedos abertos. Os 5 dedos e mais particularmente o polegar eram visíveis. Logo após o depoimento do granjeiro Creio, o marido da morta fez conhecer algumas circunstâncias suspeitas que lançaram novos indícios sobre José Zavel e Miguel Vezeli. O processo contra os 2 cultivadores retomou seu curso e, dessa vez, o resultado foi verdadeiramente surpreendente. Com os 2 incriminados, as famílias Zavel e Vezeli,
assim como seus criados, foram incluídos no inquérito judicial como cúmplices dos culpados e por falsos testemunhos, por ocasião do primeiro inquérito. Segundo as peças do novo processo, os fatos relativos à morte de Hetty Namrasek foram os seguintes. Na tarde do dia 11 de setembro de 1890, os dois concessionários da casa comunal, Zavrel e Vesely, foram à floresta, em busca de caça. A sorte não lhes foi favorável e voltavam de mãos abanando. Estando o tempo tão escuro que nada distinguia a 2 passos, pois chovia muito. Chegando perto de sua plantação de beterraba e couve, Zavrel divisou uma forma que se levantava e se abaixava no meio do campo. Não reconheceu se se tratava de uma pessoa ou de um animal. Avançando, viu a forma desaparecer para aparecer de novo e, logo a seguir, fugir. Zavrel, armado como se achava, partiu em sua perseguição. Para o atiro, gritou ele. De repente tropeçou e, pareceu, caiu, e, na queda, a arma detonou. O ser misterioso continuava a fugir. O caçador alcançou em algumas pernadas no momento em que ela se embrenhava nas moitas que bordejam o arroio. Então, estupefato, Zavrel reconheceu Anna Mlesek que, durante 16 anos, fora empregada em sua casa, e que, depois do seu casamento com João Mlesek, aí vinha, de momento, para ajudar em trabalhos urgentes. O incidente foi tanto mais penoso para Zavrel por quanto manchas de sangue no pescoço da vítima mostravam que ela fora morta. Todavia, sem se ocupar da morta, correu ao encontro de Vesely e lhe confessou sua intenção de ir no dia seguinte apresentar-se ao juiz de Frudin. Vesely, porém, o dissuadiu disto, dizendo que não denunciaria, que o fato não tinha testemunhas e que, assim, ele não podia ser preso. Depois, sem saberem por quê, tal eram o seu espanto e terror, arrastaram o cadáver para o estábulo de Lasturka, onde ficou até a manhã do dia seguinte. De madrugada, tendo refletido um pouco e já mais calmo, Lasturka o tornou a colocar entre as moitas, no lugar em que foi encontrado no dia anterior. Pelas 11 horas da noite, João Mlesek, tendo terminado o serviço e voltado à sua casa, não encontrou a mulher e interrogou a filha, que lhe respondeu: Mamãe saiu de casa à tarde e não voltou mais. Papai, não há muito ouvi um tiro em qualquer lugar. Lá embaixo. Nada pressentindo de bom, Mlesek muniu-se de sua lanterna de chaminé e foi à procura da esposa. Errou por toda parte onde esperava encontrar a sua companheira. Na margem da plantação de Zavrel, encontrou cabeças de beterraba sobre a erva, e chorou se encontrar, contudo, o cadáver de Ana, sobre o que foi informar-se na granja de Zavrel. Por muito tempo bateu à porta que, finalmente, se abriu, mas não deixaram entrar. Zavrel afirmou nada a saber acerca da desaparecida. Então ela foi mesmo morta. Gemeu Mlesek que se pôs de novo à procura do corpo. Durante toda a noite, debaixo de uma chuva torrencial, explorou os arredores, molhado até a medula dos ossos e em estado de desespero. De repente, já no despontar de um dia tristonho, à margem do campo de Zavrel, tantas vezes explorado, percebeu, perto da água e meio coberto pelas moitas, o cadáver de Ana. Ana estava estendida de costas, mas o que o espantou enormemente foi que, a despeito da chuva noturna, tinha ela as vestes secas. No mesmo dia João Mlesek foi preso sob acusação de assassinato da própria mulher. Depois, Zavrel e Vesely foram acusados, tendo porém, obtido testemunhos unânimes a seu favor, foram beneficiados com um pronunciamento. O seguir. Com a aparição da morte e o depoimento de Creio, o processo retomou seu curso e Zavrel e Vesely acabaram por confessar. Seguem os nomes dos magistrados que constituíram o tribunal, do procurador-geral e dos defensores, assim como a declaração das penas impostas aos culpados. O jornal assim conclui:
Eis o que deve fazer refletir as pessoas que não acreditam na sobrevivência da alma humana e na realidade das comunicações entre mortos e vivos. Parece-me que o jornalista tem bastante razão em concluir deste modo. Com efeito, nenhuma hipótese naturalista, nem alucinação, nem telepatia, nem criptestesia, nem criptomnésia, nem clarividência no passado e no presente, nem a hipótese do reservatório cósmico de memórias individuais poderiam explicar os fatos em seu conjunto, considerando-se que o incidente da impressão de uma mão de fogo bastaria para eliminar todas elas. Como se pôde ver, o professor Vicente Collis conclui no mesmo sentido. Não o digo, entretanto, senão incidentemente, por não querer ocupar-me, neste estudo, de provas de identificação de espíritos. No que concerne à documentação dos fatos que acabo de expor, acho que o professor Collis tem bastante razão em notar, em vista da autenticidade indiscutível dos fatos em questão e, portanto, de um valor documentário e probativo tal que ela poderia, talvez, decidir a eterna controvérsia sobre a realidade da sobrevivência da alma humana, resolvi enviar-vos a tradução do caso em questão, visto eu mesmo não ter ainda encontrado eco nas revistas espíritas. Eu acrescento que, assim agindo, prestou ele notável serviço à nova ciência da alma, visto que o caso apresentado é, teoricamente, de grande eloquência em favor da hipótese da sobrevivência. De outra parte, o caso está documentado e demonstrado por um inquérito judicial, pelo depoimento dos acusados, por todos os testemunhos, inclusive do procurador-geral da província de Judim que viu, com os próprios olhos, a impressão da mão de fogo no ombro do percipiente protagonista. Todas estas circunstâncias constituem um conjunto de provas importantes e decisivas em favor dos fatos. Tenho a notar um ponto importante. O percipiente conversou várias vezes com o fantasma da morta, o que confirma, eficazmente, caso de Lady Beresford, no qual se encontra o mesmo e raro detalhe. Raro, dizemos, mas que sempre se produz. Resta-nos encarar o incidente da impressão de mão de fogo do ponto de vista da hipótese dos estigmas por autossugestão emotiva. No caso em questão, trata-se de uma impressão em fogo que ficou gravada no corpo do percipiente em condições de crise emotiva. E, como a hipótese autossugestiva não poderá ser teoricamente afastada, notarei que o fato de admiti-la equivaleria a pretender analisar isoladamente cada um dos casos de que nos ocupamos, sem considerar os outros, o que seria absolutamente contrário aos métodos de pesquisas científicas. Além disto, seria pretender dividi-los arbitrariamente em duas categorias, pondo os casos que se produziram no corpo humano na categoria dos fenômenos subjetivos e autossugestivos e as que sucederam em tecidos e objetos na classe dos fenômenos que tiveram origem supranormal ou mediúnica, o que constitui outra afirmação contrária aos métodos de pesquisas científicas, segundo os quais deve admitir-se como legítima a hipótese que consiga explicar os fatos em seu conjunto e afastar, como falhas, todas as hipóteses que só em parte os expliquem. Segue-se daí que se, em nosso caso, os fenômenos das impressões de queimaduras no corpo humano foram obtidos ao mesmo tempo que as outras impressões idênticas, gravadas em tecidos e outros objetos, todos aqueles que não querem afastar-se dos métodos de pesquisas científicas, métodos que coincidem também com a lógica e o bom senso, deverão admitir a hipótese que explica a reunião dos fatos supondo sua origem como supranormal ou mediúnica. Seria preciso admitir apenas algumas exceções à regra geral quando o estado emotivo de um perceptivo sugestionável pudesse determinar um fenômeno rudimentar de estigma. Em suma, esta última possibilidade pode ser considerada como teoricamente admissível em circunstâncias excepcionais, tão excepcionais, na realidade, que não se conhece nenhum caso desse gênero que possa autorizar, com algum fundamento, essa explicação.
Caso 9. Vou narrar agora um caso muito conhecido, que se deu nas prisões de Weinsberg, Alemanha, em 1835, e que foi examinado pelo Dr. Justino Kerner, médico das prisões e autor da famosa obra de Isserin von Prevorst, A Vidente de Prevorst. Ele fez aparecer a narração do caso em uma brochura, no qual reproduziu os numerosos interrogatórios a que submeteu os prisioneiros, que introduzia sucessivamente na cela da vidente, a fim de vigiá-la. Essa vidente era uma tal Elisabeth Slinger, que fora detida por infrações às leis, por ocasião da pesquisa de um tesouro oculto. Era uma grande sensitiva ou antes um grande médium, pois já antes da sua prisão tivera colóquios com o espírito que se manifestou, em seguida, com tanta insistência, no seu cárcere. De ordem do diretor da prisão, o juiz Maier, prometeu-se recompensar com a liberdade imediata o prisioneiro que conseguisse levar a vidente a fraudar. Compreende-se, porém, que, na cela de uma prisão, fraudes e artimanhas eram impossíveis, tanto assim que todos tiveram que reconhecer a autenticidade dos fatos. Além dos testemunhos dos prisioneiros, a brochura contém as narrações de vários sábios e artistas que o Dr. Kerner, a pedido dos magistrados encarregados do inquérito, convidou para passar algumas noites no cárcere da mulher assombrada por um espírito. Notam-se, entre outros, os nomes dos doutores Seiferis e Scherer, do juiz Ed, do barão von Ugel, do professor Kapft, do advogado Franz, do pintor Wagner e do gravador Dettenhofer. No caso em apreço houve numerosos incidentes de impressões de mãos de fogo, das quais a última é a mais importante, pois os 5 dedos de uma mão do espírito ficaram gravados no lenço em que Elisabeth Slinger envolvera a mão antes de estendê-la ao espírito. Além do fenômeno das impressões, verificaram-se manifestações de todas as espécies, que relato sucintamente aqui, porque não dizem respeito ao assunto de que tratamos. Extraio os fatos do livro da Sra. Crow, Geschichte of Nature, Os Lados Obscuros da Natureza, capítulo 14, que reproduz quase na íntegra o opúsculo do Dr. Kerner. Quase todas as noites Elisabeth Slinger, que era uma mulher sã e robusta, com cerca de 38 anos, era visitada em seu cubículo por um espírito que dizia ser um padre católico, que vivera em ruim mental e que se achava há muito no mundo espiritual em condições inferiores de existência, em consequência de graves faltas que cometera quando vivo na terra. Ele era, evidentemente, obsediado por um monoteísmo post-mortem que concordava com o fato de ter sido padre católico, visto que esse monoteísmo consistia em pedir a vidente e a todo mundo que orasse por sua alma. Manifestava-se entrando pela porta ou pela janela. Quando entrava pela porta, abria e fechava de modo muito visível, pois que os assistentes percebiam, durante um momento, o interior do corredor que dava para a cela. Quando entrava pela janela, que se achava num lugar alto e era fechada por sólidas barras de ferro, a sacudia violentamente. Alguns magistrados, querendo certificar-se a que ponto podiam ser sacudidas essas grades, ordenaram a vários homens robustos que o fizessem e verificaram, então, que eram precisos 6 homens para sacudi-las fracamente, ao passo que o espírito as sacudia com violência. Quando a entidade se aproximava de uma pessoa, esta sentia, invariavelmente, golpes de vento gelado acompanhados de uma espécie de crepitar elétrico e de ruídos análogos a tiros de pistola. Além disto, o espírito exalava um fedor cadavérico insuportável, que chegou a causar desmaios a alguns dos assistentes. Sua cabeça estava cercada de uma luminosidade fosforescente, e, ao passo que alguns não a percebiam, outros viam uma sombra vaporosa, de forma humana, distinguindo os sensitivos o aspecto normal do espírito, tal qual descrevia a vidente. Quando o fantasma tocava uma pessoa, essa sentia no lugar tocado a sensação de uma queimadura e aí se formava logo uma mancha avermelhada ou uma bolha.
falava com voz penosa e profunda, que vários assistentes percebiam ao mesmo tempo que a vidente. Todos, indistintamente, ouviam os ruídos diversos que se produziam e sentiam os golpes de vento fresco e o terrível mau cheiro cadavérico que dele exalava. A propósito da objetividade indubitável dos fenômenos, pode-se salientar esta circunstância. Alguns membros da comissão encarregada do inquérito tiveram a ideia de pôr na cela da vidente um gato pertencente aos guardas da prisão. Logo que o fantasma apareceu, o gato se mostrou terrivelmente impressionado e, em suas tentativas para fugir, se atirou cegamente contra as paredes da prisão. Meteu-se a seguir debaixo das cobertas do leito e não se mexeu mais. Outra experiência se fez, essa porém, com resultados deploráveis para o pobre felino que, desde então, recusou toda a alimentação e não tardou a morrer. O espírito se manifestou, também, nas casas dos membros da comissão e nas do diretor da prisão e do Dr. Kenner, anunciando-se aos presentes com os seus sinais habituais, consistentes em jatos de ar frio ou crepitação elétrica, em tiros semelhantes aos que são produzidos com uma pistola, tudo acompanhado do terrível fedor cadavérico e dos contatos que deixavam estigmas. Certo senhor de Ilbron zombava dos que ditavam nessas baixas superstições. O Dr. Kenner pediu, então, a vidente que conseguisse que o espírito fosse à casa desse séptico para o convencer. O espírito lá foi, com efeito, manifestando-se no seu quarto de dormir com seus modos costumeiros. O Sr. Dor convenceu-se dos fatos e contribuiu com seu próprio testemunho para o inquérito do Dr. Kenner. Sua narrativa dos fatos termina com as seguintes palavras: quando eu ouvia falar desses fatos, ria-me com todo o gosto, o que me colocava bem alto na estima dos espíritos fortes. Penso agora como esses se rirão de mim. Vou, agora, relatar alguns incidentes típicos de mãos-fogo que se produziram com Elizabeth Slinger. Começo por um fenômeno bastante curioso. Falando da vidente, observa o Dr. Kenner. Ela dizia muitas vezes ao espírito que as preces de uma pecadora como ela não podiam servir para libertá-lo do sofrimento, que ele devia, ao contrário, dirigir-se ao Redentor. Ele, porém, continuava com suas súplicas. Quando ela lhe falava assim, ele se entristecia e se chegava para perto dela, de modo tal que sua cabeça ficava muito perto do rosto de Elizabeth. Parecia ter fome de preces. Ela sentia, muitas vezes, que lágrimas do fantasma lhe caíam sobre a face e o pescoço, eram geladas e, entretanto, a pobre mulher experimentava uma sensação de queimadura no lugar em que elas caíam e uma marca azul e vermelha aí se formava. Tal é o curioso fenômeno que se produziu por várias vezes. Concebe-se que lágrimas realmente líquidas não teriam podido escorrer do corpo fluídico do fantasma, podendo-se, todavia, admitir que a vontade do fantasma as tenha materializado para a circunstância, mas não as consideraremos ainda e suporemos que a sensação das lágrimas, que caíam sobre a pessoa da vidente, era puramente subjetiva. De qualquer modo, não é menos verdade que essas lágrimas deixaram no rosto da vidente uma impressão permanente. Reconheço que esse fenômeno poderia ser interpretado pela hipótese dos estigmas por autossugestão emotiva, mas observo, de novo, que a esse chegaria considerando isoladamente e não conjuntamente com os outros fenômenos semelhantes que se produziram com a mesma sensitiva. Com efeito, neste último caso, seria audácia sustentar esta tese em face da produção dos mesmos fatos com os membros da comissão de inquérito, os quais não podiam todos se sugestionar. Enfim, ela não se sustentaria mais se a considerasse juntamente com o fenômeno da impressão de mão de fogo que ficou gravada no lenço. O juiz Mayer, diretor da prisão, não quis acreditar que os fatos tivessem origem supranormal e assim é que disse a Elizabeth que, se ela quisesse convencê-lo nesse ponto, pedisse então ao espírito que fosse à sua casa.
O Sr. Maier continua assim sua narrativa. Na noite seguinte ao dia em que disse isto, deitei-me e dormi, não esperando tal visita. Fui, porém, despertado cerca da meia-noite por algo que me tocava no cotovelo esquerdo. Senti depois uma dor e, de manhã, quando olhei para essa parte do braço, vi várias manchas azuis. Disse todavia a Elizabeth que isto não bastava e que era preciso dizer ao fantasma para me tocar no outro cotovelo. Isto se deu na noite seguinte, na qual senti horrível fedor de putrefação. As manchas azuis apareceram. Percebi, também, os jatos de vento frio e os ruídos habituais do fantasma, mas não consegui vislumbrar a sua forma. Minha esposa, ao contrário, viu o fantasma e rezou todo o tempo em que ele permaneceu no nosso quarto. Como se aproximasse o dia em que Elizabeth Slinger deveria ser solta, o espírito a exortara com insistência para ir ao Emmental, a fim de orar por ele no lugar em que nascera e vivera. Ela partiu para esse lugar, a conselho de pessoas amigas, que acompanharam em sua piedosa peregrinação. Logo que Elizabeth se ajoelhou ao ar livre e começou orações, os presentes viram o fantasma perto dela, mas nem todos o perceberam com a mesma nitidez, sendo que uma das testemunhas só divisou nesse lugar uma nuvem branca. Elizabeth Slinger hesitara por muito tempo, antes de partir para o Emmental, como se temesse que alguma desgraça lhe sucedesse. Por isto, antes da sua volta, quis orar por seus filhos. Em dado momento, os presentes notaram que não rezava mais, e, aproximando-se dela, encontraram-na desmaiada. Voltando a si, Elizabeth contou que o fantasma, antes de deixá-la definitivamente, lhe pedira para apertar-lhe a mão. Após tê-la enrolado no lenço, ela lhe estendeu. Ao contato da mão do fantasma, uma chamazinha se desprendeu do lenço e aí se encontraram as marcas dos dedos do fantasma, sob a forma de queimadura. Depois desse incidente, o espírito não reapareceu mais, nem na prisão, nem na casa dos membros da comissão de inquérito. Este é o interessante caso que se produziu, tal como acabo de narrar, e que foi examinado pelo Dr. Kerner, assistido por vários sábios, magistrados e artistas. O fato de ter se este produzido numa prisão constitui, por si mesmo, uma excelente garantia em favor da autenticidade dos eventos em questão, considerando-se que, nessas condições, uma simulação não se poderia dar sem o auxílio de objetos indispensáveis a uma mistificação tão complicada e prolongada. Se considerar ainda que as mesmas manifestações se produziram nas casas de quase todas as pessoas que se ocuparam do exame dos fatos, mesmo no quarto de dormir do Dr. Kerner e no do diretor da prisão, não se pode deixar de pensar que a autenticidade dessas manifestações deve ser considerada como demonstrada de um modo cientificamente irrepreensível. Não me ocuparei dos fenômenos tão diversos que acompanharam a aparição do fantasma, visto isto não entrar no tema deste estudo. Limitar-me-ei a notar que alguns deles são tão interessantes como, por exemplo, o dos jatos de ar frio que precediam constantemente a manifestação do espírito, sendo que essa particularidade se produz com a mesma constância, em nossos dias, nas experiências mediúnicas. Esta concordância contribui indiretamente para demonstrar a autenticidade dos fatos. Com efeito, na época em que estes se produziram, o movimento espírita ainda não tinha nascido. Por consequência, ninguém poderia pensar que manifestações de uma entidade espiritual, assim como fenômenos mediúnicos de natureza física, fossem precedidos de golpes de ar fresco. Quanto ao fenômeno estranho e pouco agradável do fedor cadavérico que se desprendia do espectro, limito-me a notar que esse fenômeno é um dos mais raros da casuística mediúnica, tão raro que nas minhas classificações apenas encontro registrados 3 casos. A senhora Florence Marriott, em seu livro Tereis no Deate não a morte, descreve um fenômeno semelhante,
que sempre se produzia no decurso de uma longa série de experiências feitas com médium de materializações, mas era apenas quando se materializava certa personalidade mediúnica que tal fedor se desprendia, de modo tal que a própria senhora Marriott era atacada de náuseas. É preciso que se concorde que, do ponto de vista probatório, esse detalhe pouco agradável reveste uma importância considerável, porque não se poderia explicá-lo pela fraude. Ao contrário, do ponto de vista teórico, difícil é interpretá-lo. Pode-se supor que, em tais casos, dissociações de substâncias orgânicas se produzissem no corpo do médium, com uma emissão de azoto e outros gases que engendravam o terrível fedor cadavérico. Ficaria, todavia, uma circunstância embaraçosa a explicar, no caso da senhora Marriott, porque uma única personalidade mediúnica apresentava esse deplorável inconveniente, no meio de uma série de outras personalidades mediúnicas que se materializavam com o mesmo médium. Do ponto de vista espírita, essa circunstância poderia ser explicada admitindo-se as razões que dão a este respeito os espíritos guias, isto é, que esse traço característico é próprio de uma entidade espiritual muito inferior. Do ponto de vista anímico, não se poderia compreender por que, numa série de fantasmas materializados com auxílio do mesmo médium, apenas um tinha a prerrogativa de subtrair azoto e outros gases deletérios do organismo do médium. Passando às manifestações que constituem o objeto desta monografia, farei observar que, no caso em questão, encontra-se um conjunto de fatos teoricamente interessantes, porque são semelhantes a outros de que tratei antes. Sobressai, com efeito, da narração, que, quando o espírito tocava a uma pessoa, essa sentia ao mesmo tempo uma sensação de queimadura, que era logo seguida de uma marca azulada ou de uma bolha. Trata-se, pois, de uma reunião de fatos que se juntam aos 4 que narrei antes e que agrupei nos comentários do segundo caso citado. Segue-se daí que esse outro grupo de fatos análogos que se produziram no caso de Elizabeth Slinger serve para confirmar, ulteriormente, os 4 casos que narrei antes desse. Entre 2 foram em nossa época observados com os médiuns William Stanton Moses e Heinrich Meuser. Tendo sido estes últimos observados experimentalmente, confirmam indiretamente a autenticidade dos outros obtidos espontaneamente, em épocas diferentes. Em outros termos, os incidentes em questão, embora de natureza menos sensacional do que as impressões de mãos de fogo, poderiam bastar, por si mesmos, para provar a existência real dos fenômenos em questão. Há outra manifestação análoga, na qual o fantasma apertou uma mão protegida por um lenço, deixando na fazenda a impressão em fogo de 5 dedos. É por sua vez interessante, porque ela se deu em plena luz do dia, na presença de várias pessoas que viram o fantasma mais ou menos nitidamente. De outra parte, essa manifestação se reúne, eficazmente, às outras antes citadas, nas quais as impressões ficaram gravadas em tecidos de objetos, o que serve para excluir, definitivamente, a hipótese dos estigmas por sugestão emotiva, destinada a explicar, em bloco, os fenômenos de mãos de fogo. Já que o material dos casos recolhidos é abundante, não preciso escolher outros que possam ser considerados como suficientemente documentados. Trata-se, na maior parte, de casos tirados de velhas crônicas, especialmente da geografia cristã e, por consequência, desprovidos de qualquer testemunho autorizado. Com efeito, durante os séculos passados, séculos de fé e não de ciência, a documentação dos episódios que se relatavam parecia ser aos autores uma superfluidade árida, prejudicial ao fim principal e eficaz da narração. Infelizmente o fato de dever excluí-los em bloco desta classificação prejudica o estudo desta categoria de fenômenos, porque a autenticidade de alguns dentre eles sobressai nitidamente da concordância dos detalhes secundários.
Trata-se de episódios que teriam considerável valor teórico se pudesse utilizá-los para a pesquisa das causas, mas, como não se poderia cientificamente fazê-lo, preciso é resignar-se ao inelutável. De qualquer modo, observo que os 9 casos que acabo de narrar